Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, ó, tem caixa assombrada também do mês de abril disponível com o tema anjos, tá bom? Ainda temos algumas, então garante a sua, ok? Vamos para o relato de hoje, que é este daqui: a casa e tudo que há de errado nela. Olá, tudo bem? Adoro muito o Assombrado e os relatos que você traz para o canal. Foi o primeiro canal do gênero que eu encontrei quando ainda era adolescente. Desde então gosto de acompanhar vocês. Que legal! Peço desculpas também, pois enviei esse relato pela metade em outro e-mail. Eu fiquei distraída e apertei o botão errado, mas agora a história está completa. Beleza. Eu lembrei desse relato hoje, pois a minha mãe tornou a contar essa história logo depois de ouvirmos alguns relatos do seu canal. O relato que eu vou te contar pode ser um pouco sensível para algumas pessoas, pois envolve uma morte complicada. Sem mais delongas, a história aconteceu com a minha avó, com meu avô e alguns tios. Eu sei que pode parecer absurdo e sei que levanta questionamentos sobre a veracidade dos fatos, mas já ouvi essa mesma história tantas vezes e de pessoas diferentes que eu não tive outra escolha além de acreditar. Para te poupar o trabalho de mudar os nomes, não vou identificar as pessoas que estão presentes na história. Muito obrigada. A minha avó materna sempre foi muito espiritualizada e presenciou certas coisas estranhas na vida, mas essa é de longe a pior coisa que já aconteceu perto dela. O lado da família da minha mãe sempre foi muito, muito pobre e muito simples. Em diversos momentos da vida, eles passaram fome e levaram alguns tombos devido a pessoas desonestas que tiravam vantagem deles. Em certo período, quando os meus avós eram jovens, muitos anos antes da minha mãe nascer, quando eles só tinham dois dos seus 5 filhos, a situação havia se tornado tão ruim que eles não tinham onde morar. Então, eles passaram a viver com uma irmã da minha avó, que também tinha filhos e era casada. O marido dela em questão era um homem muito ruim e que bebia muito, e por causa da dificuldade financeira de todos e do dinheiro que era rapidamente drenado por causa da bebida, todos eles, a família da minha avó e a família da irmã dela, foram despejados. As duas decidiram se mudar para outra cidade para tentar um trabalho melhor, e assim fizeram. Nessa nova cidade, como eles não tinham dinheiro, se estabeleceram temporariamente em uma casa abandonada, digamos assim, numa zona mais rural, sem muros. Foi nesse lugar que tudo aconteceu. E a chuva veio, começou a chover. Naquela cidade, o meu avô e o cunhado conseguiram um trabalho em uma fazenda e estava dando para sobreviver. Tudo parecia estar se acertando, mas o mar sempre fica calmo antes do tsunami, não é mesmo? Começou com uma coisa muito simples. Todas as manhãs, quando eles acordavam, o fogão a lenha estava quente, como se em algum momento durante a noite tivessem alimentado ele com lenha e fogo. A dúvida só foi surgir quando eles passaram a acordar com o fogão aceso e com o fogo forte. Quem estava acendendo o fogão, né? Ninguém quis assumir a culpa. A próxima coisa foi a chaleira. Sim, se não bastasse o fogo aceso consumindo a lenha deles, todas as manhãs eles acordavam com a chaleira em cima do fogão, cheia de água, borbulhando sem parar. Novamente ninguém se revelou o autor daquela peça, mas até aí tudo bem. Eles tinham que passar café pela manhã mesmo, a água quente era mais uma ajuda do que um problema. Até porque eles não tinham para onde ir, né? Conversando com alguns vizinhos, a Maria Fofoquinha, que era minha avó, descobriu que aquela casinha era o inferninho do bairro, se é que me entende. Ela só causava problemas, com barulhos muito altos em horários inapropriados e sombras estranhas avistadas por todos, assustando geral. Mas ninguém tinha tido coragem de fazer algo com aquele lugar. Depois disso, tudo entrou numa espiral de situações ruins. Algumas coisas começaram a sumir da casa, coisas pequenas ou itens de cozinha.
Então, dinheiro começou a sumir, tanto das coisas do meu avô quanto das coisas do cunhado dele, o que gerou uma briga enorme, cheia de acusações e que acabou apartando a família de vez. Mesmo que eles vivessem no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Após os desaparecimentos, os barulhos na cozinha começaram. Eram passos pesados, portas de armários batendo, panelas sendo arremessadas e sempre que alguém ia checar, não havia nada lá, nem ninguém. Quer dizer, não havia ninguém lá, né? Para somar a situação, barulhos começaram a ecoar do lado de fora da casa, como se um grupo de pessoas passasse a noite correndo ao redor da casa, pelo simples prazer de assustar. Mas é claro, quando iam checar, não havia nada. Nessa época, o cunhado dos meus avós começou a beber ainda mais. Mas a sua agressividade havia cessado e ele só estava triste mesmo. Cada dia mais e mais triste, segundo ele. Ele estava ouvindo coisas constantemente. Ele não tinha um minuto de paz. Enquanto isso, os meus avós apelaram para todas as religiões possíveis, para todas as explicações, tudo para conseguirem viver sossegados. Mas quando o dinheiro sumiu mais uma vez, eles decidiram pôr um ponto final. E junto com os meus tios, deixaram a casa e mudaram para outra cidade. Mas a história não termina aí. A irmã da minha avó ficou na casa e lá ela morou por mais 2 meses. E até onde sabemos, a situação só piorou. Os barulhos só aumentaram. A bebedeira do marido dela chegou a tal ponto que nem trabalhar ele conseguia ir mais. Era ela que ia no lugar dele. Um dia, quando ela voltou, encontrou o marido morto. Ele havia feito aquilo contra si mesmo. Ela mudou daquele lugar assim que o velório acabou. E quando... Ela mudou daquele lugar assim que o velório passou. E quase que instantaneamente, a vida deles voltou ao normal. Na opinião de todos da minha família que chegaram a conhecer o falecido, foi a casa, ou o que é que estava nela, que viu vulnerabilidade nele e se aproveitou disso, adoecendo ele aos poucos, até que ele não suportasse mais. Enfim, a última informação que os meus avós tiveram sobre a casa é que os moradores da vizinhança ficaram tão cansados daquele lugar e dos barulhos que eles mesmos colocaram, se cansaram daquela casa, do que acontecia lá e dos barulhos, que eles mesmos, os vizinhos, colocaram a casa abaixo. Agora, se os problemas realmente pararam, essa informação nunca chegou aos nossos ouvidos. Obrigada pela oportunidade de compartilhar essa história com vocês e com qualquer um que tenha interesse em ouvir. O seu trabalho é excelente e eu espero poder ver relatos como esse e outros conteúdos no seu canal sempre. Como escrevi isso antes do fim do ano, um bom ano novo para todos os assombrados. Obrigada, e eu tô lendo só agora, hein? Foi realmente em dezembro de 2022. Muito obrigada, um beijo para você e, gente, a gente já viu vários relatos aqui onde parece que o problema é a casa ou está na casa. A pessoa entra naquele ambiente e começa muita coisa ruim acontecer, a pessoa sai daquele ambiente e tudo volta ao normal. Já vi isso naqueles episódios de assombrações que passava no Discovery e tudo mais. Então, às vezes, o ambiente realmente pode influenciar negativamente. Alguém já passou por isso? Conta pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.